Para os amantes de cinema, chegou a melhor época do ano, que é a época das premiações. E aqui no Brasil, os filmes que concorrem aos principais prêmios chegam um pouco depois. E essa semana já chega um que na primeira premiação do último final de semana, que foi o Globo de Ouro, já levou 2 para casa. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou o Ale e o papo de hoje é sobre Os Rejeitados, filme aí do Alexander Payne, estrelado pelo Paul Giamatti, filme que já levou 2 prêmios para casa pelas atuações do Paul Giamatti e da Davine Joy Randolph, e muito justo. No filme, o Paul Giamatti é um daqueles professores terríveis que todos os alunos odeiam e que parece que tem prazer em ver os alunos se ferrando. É esse professor que vai ficar, digamos assim, preso na escola por 2 semanas durante o Natal e até depois do Ano Novo, enquanto todos vão embora da escola e o professor fica para trás cuidando daqueles que também foram deixados para trás, que não foram visitar as famílias no Natal, nas festividades, e eles têm que ficar ali já que é uma daquelas escolas tipo internato. E ele vai ficar responsável por esses alunos junto com a cozinheira da escola, a Mary, que pelos motivos dela também resolveu não ir. Nesse ambiente que eles vão precisar ter que aprender a conviver ou pelo menos sobreviver até o final dessas 2 semanas. O Alexander Payne dirigiu Sideways já numa colaboração com o Paul Giamatti e em 2005 ele venceu o prêmio de melhor roteiro adaptado por esse filme. E olha, não vai ser tão surpreendente se ele aparecer aqui. Claro que ela é uma aposta em cima de um filme que eu acabei de ver e que eu gostei bastante. Então, talvez a gente precise digerir um pouco melhor esse filme até mais pra frente, porque na verdade ela também não traz uma história tão nova assim. A gente já viu isso em vários outros lugares. É uma história de um professor que é muito rígido, muito terrível, um aluno que tem os seus problemas ali de relacionamento, os dois precisam aprender a conviver e melhorar e sair pessoas melhores, digamos assim, no final do filme. Isso é um roteiro até que não é muito difícil da gente ver por aí. Todo ano acaba saindo algum filme dessa forma. Só que tem um ponto que me fez gostar bastante desse roteiro, é como ele vai construindo a história dele até o final, para que esse final faça sentido. Um dos personagens precisa tomar uma decisão rápida ali, e não é aquele plot twist, não é uma decisão surpreendente, mas também não é simplesmente uma coisa daquelas previsíveis. É quase que um meio termo disso. É como se o filme construísse tão bem essa história que chega lá no final, tu já sabia que aquilo ali teria que acontecer. Mas não de um jeito que tu imagine que eu já sabia que ia acontecer, previsível. É como se tu ficasse feliz que aquilo realmente estivesse se realizando. Esse roteiro funciona, nós temos pelo menos 2 atuações incríveis que foram as premiadas do Globo de Ouro desse ano. A do Paul Giamatti, porque ele é um professor que ele tá endurecido, sabe, pela vida. Ele é um cara que é sozinho, é um cara que parece que vê aqueles alunos como pessoas que não têm jeito, são pessoas ricas, que têm tudo na vida e que ele tem um sentimento de que parece que eles não aproveitam essas oportunidades que têm, que seria até bem justificável se fosse só isso. Ele não é um cara que ele é amargurado por isso. É um cara que está em paz com a sua vida, em paz com as suas decisões, por mais que o filme leve ele para outros caminhos mais ou menos. A verdade é que ele está muito bem aceito com a forma que ele está. E toda a forma dele de agir não é simplesmente por ele ser rabugento e amargurado. É porque ele acredita nas coisas que ele prega. Ele é um professor de história. Ele entende que tu conhecer a sua história faz com que tu entenda o seu presente, entenda quem você é. Ele fala exatamente isso no filme. Então isso que faz com que ele seja muito rígido. Ele entende que por mais que esses alunos não queiram e não trabalhem para isso, ele tem a responsabilidade de entregar a melhor educação possível, mesmo que seja através da rigidez. E é essa convicção que o Paul Giamatti traz para o personagem de uma forma muito natural e faz
não seja simplesmente birra porque esses alunos tenham talvez a vida que ele não teve, não é nada disso. Essa convicção é muito verdadeira na atuação dele. E a Davine Joy Randolph, ela é de origem humilde, trabalha nessa escola desde quando engravidou do filho, para que o filho pudesse estudar nessa escola e ter essa educação de qualidade, digamos assim. Só que nós estamos nos anos 70, o filho foi para a guerra e não voltou. E ela tá com essa tristeza muito grande, ao mesmo tempo que ela tenta não transparecer isso, continuar executando o trabalho dela e continuar sendo importante, talvez, naquele lugar onde ela está. E a atuação dela é magnífica, principalmente nos momentos em que ela não fala. A presença dela nas cenas, o olhar dela parece que atravessa a tela e nos toca sentar na nossa cadeira ali no cinema. A história em si consegue transitar dentro de vários gêneros, principalmente dessa dramédia, mas ela, no momento, ela é um feel good movie, no momento ela é aqueles filmes para você refletir sobre a vida, sobre as suas escolhas, sobre as suas atitudes, e tem até uma parte de um road trip, de um road movie, em que eles têm que viajar até uma outra cidade e vão passando por várias ceninhas e situações engraçadas. E o Alexander Payne consegue trabalhar muito bem esses elementos e fazer com que o filme, que a narrativa do filme seja gostosa de assistir. É aqueles filmes que não é nem que você não sente o tempo passar, tu não quer que ele termine. Eu acho que ficou claro que Os Rejeitados é um dos meus filmes preferidos já de 2023. E eu tô muito ansioso já para assistir ele de novo e tentar pegar algumas coisas que talvez a gente não pegue naquela nossa primeira vez que a gente assista. É delicioso assistir o Paul Giamatti e a Davine atuando e vale cada centavo do seu dinheirinho para ir lá no cinema assistir. Lembrando que Os Rejeitados estreiam nessa quinta-feira nos cinemas, então vá assistir, depois volte aqui para contar pra gente. A gente se vê com a cara dessa. Tchau, tchau.